Se todo arquétipo tem um lado sombrio, como é que será que é vivenciado esse desumano, esse descomunal, esse desmedido, quando a face que se constela do arquétipo é uma face daimônica, é uma face que aponta para a divisão? Como é que será que esse arquétipo vai se relacionar com os outros? Como é que vai ser a vida lá do eu regredido? Diante desse self, que é um self que personifica aí a dissociação, que não consegue promover a união, que não consegue promover a unificação, que é o oposto do simbólico. O que vocês acham que pode acontecer? Vai ser difícil a vida dessa criatura, né? Esse é o trauma. O trauma é uma estrutura de defesa que ela vai ser reativa o tempo todo. É uma estrutura de defesa que, em nome da defesa, ela limita, ela constrange, ela isola. E que, assim, ao fazer isso, ela vai impedindo qualquer chance de a coisa progredir, de a coisa se resolver. É como se nesse jogo ela se distanciasse cada vez mais das outras possibilidades. Qual é o limite disso? O limite disso é o patológico. É você assumir uma patologia, uma cisão severa que pode desencadear, talvez em última instância, a própria morte. Imagina, você ter essa face de defesa que cobra o tempo todo desse eu regredido e que mostra o tempo todo que ele não presta, que ele não serve, que ele não dá conta, que ele isso, que ele aquilo, que ele aquilo. Chega uma hora que, por gratidão a essa estrutura de defesa, esse eu regredido pode falar, não, tudo bem, então eu vou morrer para parar de te dar problema. Né? E aí a gente pode pensar nessa morte como não só o suicídio propriamente dito, mas somatizações que podem levar à morte. Tá? Uma outra coisa é que esse daimon ele vai levar a uma desconstrução da memória. Lembra aquilo que eu falei, que a memória ela era construída quando há fragmentação, as coisas se espalham, mas que depois a gente consegue recobrar e reconstruir, mesmo que não seja de uma forma exemplar e perfeita como era na realidade. Aqui essa memória ela pode se desconstruir mesmo. Traumas que são traumas muito severos, as pessoas elas não têm lembrança nenhuma. Elas vão até certo ponto. Quando chega naquele ponto, some. Tem um filme chamado Mistérios da Carne, que é um filme que trata de... Eu vou falar o filme, tá? Depois vocês assistem sabendo que já vão encontrar. É mais que spoiler. É um filme que trata de abuso sexual de um garoto que sofre com abuso sexual de um treinador. E ele vai fazendo, na dissociação dele, ele vai associando os fragmentos da imagem do abuso a situações que são situações completamente fora do contexto. Então ele começa a acreditar muito em disco voador, ele fica meio obsessivo com essa questão de OVNIs e tal. E aí ele vai ver alguns objetos, e aí ele vê extraterrestre, e aí um dia ele vê um extraterrestre que está usando um tênis. E aí um dia ele vê esse extraterrestre que está usando um tênis e que a luz do disco voador está vindo na direção dele. Ah, e tem um dado legal aí também. Legal não, né? Legal é quase sadismo. Toda vez que ele tem um acesso a alguma memória que remeta ao trauma, o nariz dele sangra. Do nada, o nariz dele sangra. Aí ele vai reconstruindo essa história aos poucos, ele vai tendo sonhos, vai tendo visões, e aí um dia ele vê o tênis, no dia ele vê o tênis e a nave espacial tem uma luz que aponta para ele,
E aí um dia ele consegue recobrar a imagem do treinador abusando sexualmente dele, usando aquele tênis com o farol do carro apontando para eles. E ele... acontece alguma cena que eu não lembro mais o que foi, que ele se desequilibra e cai, bate com o rosto, o nariz sangra. Todas essas imagens faziam parte da mesma cena. Cada uma foi parar de um jeito e foi sendo interpretada de uma forma. Aqui a gente está falando de uma situação que é um pouco mais complicada do que isso. É de uma memória que não se reconstrói. Ele não consegue lembrar da cena. Aquilo vai para o inconsciente, que é um inconsciente ainda mais profundo. Como é que esse daimon ele vai funcionar? Ele vai funcionar principalmente na defesa. Então, ele vai defender tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que é inédito, porque o inédito pode retraumatizar, certo? Então, vai ficar em looping aquela história. Se eu não tenho uma outra história para viver, essa história vai sendo vivida o tempo todo. Uma forma que a gente tem aí de percepção muito clara dessa defesa é a partir dos sonhos e dos sintomas. Em análise, a gente vê muito isso. Muitas pessoas, inclusive, sabendo que os analistas junguianos olham para sonhos, as pessoas vão até nós procurar porque elas têm muitos pesadelos. Uma das queixas do consultório também é essa. Eu vim saber por que eu sonho tantas vezes com a mesma coisa. São e esses repetitivos, o mesmo sonho. É o mesmo sonho. Ou seja, é o mesmo complexo que vai usando de imagens diferentes, mais análogas, que tem de alguma forma uma analogia com aquilo, e trazendo aquela mesma situação à tona. O sonho, assim como o sintoma, eles são naturalmente expressões simbólicas. Ou seja, eu vou juntando essas imagens e construo um sonho, tentando agrupar aquilo para fazer sentido. Ah, mas não faz sentido nenhum, não tem problema, a gente faz de novo. Arruma outras imagens, agrupa. Fez sentido agora? Não, não fez de novo. A gente agrupa de novo e vai sendo assim. Assim como o sintoma. Às vezes a pessoa... Recentemente tive uma pessoa no consultório que fez uma cirurgia de reparação de varizes e com 2 meses ela teve novas varizes, nova incidência de varizes. Ou seja, naquela fragmentação de corpo e mente, o trauma está funcionando no corpo para tentar dar lugar, para fazer com que aquilo seja interpretado. A gente gosta? Óbvio que não. O eu resiste muitas vezes a tudo isso. Ainda mais quando esse eu está mais associado ao eu regredido, lembram? A nossa natureza está mais perto daquilo. Então a nossa tendência é de afastar ainda mais, confiar ainda mais nessa estrutura arquetípica de defesa que vai se apresentar ali. A defesa, como eu disse há pouco, a última instância dela seria a psicose. E um penúltimo seria o uso de entorpecentes, que muitas vezes quase funciona como um quadro psicótico. E no final, o recurso final seria o suicídio, seria a morte desse eu, para parar de ter problema, para parar de sofrer daquilo. Tá? Uma outra consequência é o isolamento. Eu vou ficando cada vez mais distante das possibilidades. Se eu estou tão defendido, se tudo parece ser tão agressivo, a possibilidade do novo, eu vou tentando manter aquilo de uma forma cada vez mais distante. E esse déficit pode chegar a uma inexistência. João Gilberto? João Gilberto morreu com 3 pessoas. E um telefone. O tempo todo ele só falava com as pessoas por telefone porque ele não queria ver gente. Convencê-lo a fazer um show era uma coisa de anos. Né? Deve ter rolado um trauma com o João, tadinho.
Nessa dinâmica, o ataque ao vínculo, ele acaba fazendo parte da defesa. Porque a gente tem de lembrar que se tudo está em relação a algo, é o algo que pode, de alguma forma, agravar ainda mais minha situação. Então, eu aqui quietinho, trancado, com o moço do iFood entregando minha comida, eu estou mais seguro. E diante desse cenário tão complicado, o que vai se perdendo aí é uma capacidade de síntese e uma capacidade de sentido para as nossas experiências. Assim como também o que vai se perdendo dentro de nós é a esperança. Eu não espero viver uma coisa diferente disso. E aí entra um fator que no máximo o que eu posso fazer é trocar de lugar. E aí, por exemplo, nas situações onde existe um agente agressor identificado que gerou o trauma, isso pode desenvolver dentro de mim uma associação à imagem do agressor. Aí, antes eu era só o que agredia. Eu resolvo fazer uma coisa diferente, e aí eu passo a ser aquele que agride. Mas eu não saio dessa dinâmica. Eu não vou conseguir escapar dessa forma de dinâmica.